Primeiramente, boa tarde. Vamos aqui para a nossa aula de termoquímica. Como vocês estão vendo aí, sou o professor Luiz Fernando Santos e a gente vai estar abordando sobre termoquímica aqui nessa aula. A segunda aula será sobre entalpias, né? A gente vai chegar em entalpia padrão nessa aula. Então, em termoquímica, termoquímica nada mais é estudo do calor envolvido nas reações químicas. Essa é a definição pura, simples, lógica de termoquímica. Exemplos de reações químicas que envolvem calor: combustão, queima de vela, fibra de alimentos, respiração celular. Alguns exemplos, tem vários outros exemplos, mas enfim, todas as reações que envolvem troca de calor a gente estuda aqui em termoquímica, ok? Tem umas figuras que representam a queima da madeira, explosão da dinamite, né? A própria movimentação de um corpo, né? Que a gente pega essa energia dos alimentos que consumimos, envolve trocas de calor. Então aqui, ó, aqui era para ficar subscrito, viu? Ficou um meio aqui, mas enfim. Então a introdução aqui, os princípios fundamentais do calor e do trabalho se aplicam no estudo de uma reação química e nas mudanças do estado físico de uma substância. Então, toda reação química que envolve troca de calor, aqui nesse quadrante, a queima do combustível, eles se complementam. Então, você tem o oxigênio e o combustível, você tem uma reação química envolvida aqui entre os dois e há uma liberação de calor aqui. Lembrando aquela máxima de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vale para matéria, vale para energia, ok? E aqui representando a reação química entre essas substâncias de uma combustão. Isso aqui é uma combustão. Os conceitos também são importantes em termoquímica, né? Aqui a gente tem o calor, né? Que é a energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para uma de mais baixa temperatura. Lembrando que energia térmica é o estado vibracional das partículas. Então aqui as partículas estão vibrando mais, logo elas têm mais energia térmica, logo elas vão ter maior temperatura. Aqui do outro lado, corpos com uma energia térmica menor, ou seja, estão vibrando menos, vão ter uma menor temperatura, ok? Quando você coloca os dois corpos de temperaturas diferentes em contato, há uma transferência de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio, gerando assim uma transferência de energia em forma de calor. Esse material mais quente abaixa a temperatura, e esse material mais frio aumenta a temperatura, até que ambos alcance a mesma temperatura. Nesse estágio, chama-se o que a gente chama de equilíbrio térmico, e essa troca de calor se encerra, não existe mais. Então, quando você sente uma sensação quente é porque recebeu energia. Quando a sensação é de frio, significa que você perdeu essa energia. Todos esses processos são medidos através da calorimetria. Métodos, medidas, processo de medida de calor, a gente denomina como calorimetria. E o aparelho que a gente usa para medir os valores de calor, entre eles a entalpia de algumas reações, a gente denomina de calorímetro. Aqui são dois exemplos de calorímetro, um para reações em meio aquoso, de soluções, reações de precipitação, enfim, que envolvem soluções, materiais dissolvidos em água. É esse o ambiente que a gente quantifica em kilojoules ou mol, kilojoules, kJ, quilocalorias, que é cacau. São as duas unidades de medida mais usadas para definição de entalpia. E aqui você tem uma bomba calorímetra, que é para exclusiva utilizada em reações de combustão. A quantidade de energia que a combustão libera vai aquecer esse ambiente externo, que vai elevar o termômetro, enfim, pela variação de temperatura, você consegue quantificar a quantidade de calor envolvida na reação química, ok? Então, esse é o processo. Entalpia, o que é entalpia? Total de energia liberada ou absorvida numa transformação química em um sistema. O sistema tem que ser a pressão constante, a definição de entalpia. Transformação exotérmica é êxodo, libera calor para o meio ambiente. Graficamente, antes de entrar graficamente, mas numa reação termoquímica, numa reação exotérmica que libera calor, a unidade de calor está depois da seta. Lá na frente tem exemplos mostrando isso. Valor numérico. O I aqui, entalpia, é representada pela letra H. O I aqui é o inicial. O F é o final. H é entalpia. Numa reação química, produto sempre é o final. E reagente é o inicial.
Então, o valor final você subtrai ao valor inicial, você vai ter o ΔH, ou seja, a variação de entalpia final menos inicial. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então, essa entalpia não é a mesma, a energia muda, ela pode aumentar, que tem os reagentes, os valores de entalpia de reagentes, elas podem aumentar ou diminuir. Nesse caso aqui, a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Logo, o ΔH vai ser menor que zero, ok? Com ΔH menor que zero, você configura uma reação exotérmica. No caminho de uma reação exotérmica, C e D são produtos, tá vendo? Estão abaixo dos reagentes. Então aqui tem uma perda de energia e essa energia é liberada para o ambiente externo em forma de calor. Então o caminho da reação, normalmente a energia de uma reação exotérmica tende a descer. Essa energia é convertida em calor que é liberada. Numa reação endotérmica, ao contrário. O calor está antes da seta de reação. Aqui está depois, na iso, né? Na endo, aqui está depois. Na endo está antes da seta da reação química. Então, o valor numérico da reação, o valor numérico de calor envolvido vai estar antes da seta. A entalpia aqui tem entalpia dos produtos, ou dos reagentes, e aqui entalpia dos produtos. Quando acontece isso, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, é o processo inverso. Então, ΔH aqui vai ser maior que zero, porque esse vai ser maior que esse. 5 é maior que 4, 3 é maior que 2, 1 é maior do que zero, né? E o caminho da reação é o inverso. Se aqui era setinha para baixo, na exotérmica, na endotérmica é setinha para cima. A entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes, ou seja, entrou calor aqui, que foi adicionado, configurando assim que os produtos vão ter uma energia maior do que dos reagentes. Essa energia veio da onde? Do ambiente externo. Né? Você não cria energia. Essa energia foi roubada do ambiente externo e a reação ocorreu e se formou produtos a partir dessa reação. Ok? Então aqui, ΔH maior que zero, reação endotérmica. Existem algumas substâncias químicas que a gente define elas como valores de entalpia padrão. Elas são definidas. Você chega num consenso, porque um estado real de zero energia só no zero absoluto, zero Kelvin, menos 273 graus Celsius, e isso experimentalmente é impossível. Então, para a gente calcular as energias relativas que nós temos hoje, envolvendo entalpia, a gente usa o que a gente chama de entalpia padrão, ou um valor de entalpia padrão. E esse valor de entalpia padrão vai estar ligado à alotropia. O que é alotropia? É quando uma substância, um elemento químico forma duas ou mais substâncias diferentes. E sempre nessas espécies, vamos dizer assim, sempre tem uma forma mais estável. Essa forma mais estável que eu atribuo o valor de entalpia igual a zero. Então é costumeiro se indicar entalpia em condições padrão por ΔH zero. Assim, por exemplo, a gente vai ver os exemplos do carbono, do oxigênio e do enxofre a seguir. Então você tem o carbono que pode formar carbono grafito ou carbono diamante. A conformidade da grafita é a mais estável, então desses alótropos do carbono, o padrão vai ser a grafita. O oxigênio, o O2, o gás oxigênio, por exemplo. O O2 ele é o alótropo do ozônio, que é o O3, né? São alótropos de oxigênio. O O2 é mais estável, ele vai ser o padrão. Aqui você tem o enxofre, S8, você tem um rômbico e você tem um monoclínico. Essa configuração espacial é mais estável do que essa monoclínica aqui. Então, o rômbico vai ser o padrão, devido às angulações das ligações químicas, que dá uma estabilidade maior à estrutura. Então, depende até da estrutura geométrica do material. Né? Então, aqui um resumo do que eu falei agora, dos exemplos que eu falei, sempre o de menor, o mais estável, vai ter menor entalpia, consequentemente, e é ele que eu uso como valor de entalpia padrão, ok? Então são as variedades alotrópicas que a gente tem, por exemplo, para essas substâncias aí. Oxigênio, carbono, enxofre e, no caso aqui, o fósforo também, né? O mais estável, menor entalpia, o mais reativo, maior entalpia. Resumindo, reação exotérmica, liberação de calor, esse calor aquece o ambiente. Reação endotérmica. A reação endotérmica ocorre a absorção de calor, logo esfria o ambiente, ou enfim, né? Então, as reações termoquímicas pode ser uma ou outra.
Se não é uma, é outra. Ok? Muito fácil. Entrando na questão física aqui também, tem as transformações do estado físico. Lá no nono, oitavo, enfim, quando vocês viram transformações do estado físico em ciências. Quando o professor falar, gasoso é o estado mais desorganizado, não tem volume, não tem forma definida, líquido é mais ou menos e sólido tem volume e forma definida, esse volume e forma definida depende da organização dos átomos que constituem esses materiais. Então, no gasoso, você tem mais energia. As partículas elas estão vibrando mais, se deslocando mais do que no sólido, então elas têm mais energia porque essa movimentação está consequentemente relacionada à cinética dos átomos e consequentemente à sua energia interna. E o sólido é mais de boa, mais na dele. Então significa o quê? Que o gasoso tem mais energia que o líquido, tem mais energia que o sólido. Então, se aqui tem menos e aqui tem mais, para o menos ter mais, ele tem que absorver, não é? Então, o processo de como fusão, vaporização e sublimação do sólido para o gasoso são endotérmicos, precisa de energia para que esse processo aumente, a energia do sistema aumente. Agora, se eu parto de um de maior energia para um de menor energia, ou seja, para cá, para o sentido esquerdo, são processos onde ocorre perda de calor ou liberação de calor por meio externo. Então, transformações endotérmicas, aumento de temperatura que ocorre mudança de estado físico. Processos exotérmicos, esse calor é liberado para o ambiente e o sistema esfria, né, aqui fazendo em transformações físicas, ok? Para não confundir química com a parte física. Então, os valores que influenciam na entalpia, valores de entalpia, ΔH, variação de entalpia, ok? Então, temperatura influencia na entalpia. Como temperatura influencia na entalpia, nos valores de entalpia, a gente costuma ter um padrão a 25 graus Celsius, ou 298,15 Kelvin, né, em escala termodinâmica, né? Escala Kelvin. Então, esse é o padrão usado, já que a entalpia varia muito com a temperatura, por quê? Temperatura aumenta o grau de agitação. Se aumenta o grau de agitação, vai interferir na entalpia. E a quantidade de reagentes, né? A unidade de entalpia ou é quilojoules por mol ou quilocalorias por mol, cacau por mol. Então, também está relacionado à quantidade de matéria, ok? Então, resumindo, somatória da entalpia dos produtos menos somatória da entalpia dos reagentes. Isso vai ser o valor de ΔH. A fórmula de ΔH é essa. Se o ΔH for menor que zero, isotérmico. Isso ocorre quando a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Quando o ΔH é maior que zero, ou seja, positivo, a reação é endotérmica. Isso só vai acontecer quando a entalpia dos reagentes for menor que a entalpia dos produtos. Ok? E numa equação termoquímica, além de constar os valores de entalpia e a reação química, deve constar o estado físico das reações químicas. Se for os cálculos de entalpia padrão, que a gente vai ver a definição no próximo slide para encerrar a aula. Tem que considerar a variedade alotrópica também, de qual substância simples ela está se referindo, né, para ter um valor padrão. E tem que incluir também a temperatura e a pressão. Então você tem aqui uma equação química, aqui os estados, né, o carbono em forma de grafite, o oxigênio gasoso, o CO2 formado em estado gasoso, quando é sólido é S, quando é L é L, quando é líquido é L, quando é aquoso é AQ, né? Aqui a unidade numérica, tá vendo? Kilojoules, energia por quantidade de matéria. Então essas são unidades, a unidade de medida de entalpia, o valor de energia por unidade de massa. Então, kilojoules de energia, mol é massa. E aqui as condições dessa entalpia, temperatura, 25 graus Celsius, e 1 atm, que é a pressão. E aqui a variedade alotrópica relacionado à entalpia padrão do carbono grafite. E o que é entalpia padrão? Entalpia padrão é a entalpia, né? É a entalpia medida no estado padrão. O que é o estado padrão? Temperatura 25 graus Celsius, né? Pressão de 1 atm e nos reagentes, né, tem uma forma alotrópica ou cristalina e o estado físico mais estável e comum daquela substância que está sendo reagida. No caso desse slide anterior aqui, foi o carbono grafite, ok? Então, substância simples no estado padrão tem entalpia igual a zero. Substância simples, formada por um elemento químico, né, por exemplo, em gás. Normalmente isso aqui é gás diatômico, só 2, Cl2, F2, porque são o que a gente define como
a substância mais estável dentre as espécies daquele elemento químico, lá da alotropia. Mas, por exemplo, O3, que é o ozônio. O O3 é um estado menos estável comparado ao O2, então não uso o O3 como referência, eu uso o O2, que é mais estável, sempre é mais estável. E o valor de entalpia dele ele vai ser padrão dessas substâncias mais instáveis. O valor de eu vou considerar a entalpia padrão se essas substâncias que eu considerei mais estáveis estiverem a temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Aí o valor da entalpia deles é o que eu determino padrão e eu zero esse valor, porque é o meu valor de referência. Então toda referência no plano cartesiano é igual a zero. Pessoal, vou encerrando aqui. Deixa eu só. Opa! Deixa eu só voltar aqui no negócio aqui. E é nóis.